Glória a Deus por esse dia, 28 de junho, 29 de 2026. Toda vida e piedade Deus trouxe para nós. Quando Ele envia Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho, e o Filho obedecendo ao Pai, completando 613 mandamentos, entre mandamento e ordenância, que era a lei da Torá. O Filho vem, completa, e o ministério dele leva 3 anos e meio para concluir ali todas as obras religiosas que foram concluídas. Para que hoje nós viéssemos aqui, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde estivermos. Por quê? Somos a igreja de Deus hoje. Igrejas são vidas estas, que aqui está, nesse plano ainda, com esse corpo de carne que nos veste, mas sabendo que aqui tem um Espírito que é santo. Quando você recebe Deus no teu coração, você tem que ter uma conduta, uma postura, um ser diferenciado das demais pessoas que vivem aí, tanto no mundo secular e religioso. Tem pessoas que é igual a você. Tem o mesmo pensamento, o proceder, a postura, a conduta, o sentimento, o amor, o perdão no coração. Mas para estar aqui nesta manhã de domingo, 10 horas da manhã, digamos assim, onde as igrejas estão lotadas de pessoas que passam por dificuldade, passam por problema de saúde, não tem um emprego fixo e quer coisas melhores. Mas aí é que entra o homem da iniquidade, o homem da inverdade, o homem que professa o nome de Deus, mas só que segundo a carne. Porque ali é um comércio, ali o comércio está aberto. Mas aqui a graça é uma porta que Deus abriu para nós, para que nós viéssemos, abríssemos nosso quarto, nosso coração, e aqui encontrássemos Deus, que Ele é o amor e o perdão, e a porta está aberta. Você encontra ela quando você ora a Deus no teu interior e confessa com a tua boca que Ele é o Senhor. Então a porta ela vai estar aberta. Você tem a unção, tem a consagração, você tem a proteção do Espírito Santo no teu coração. Romanos capítulo 5, versículo 5, lhe fora ortogado, você o tem dentro de você. Falta você aprender. E 2:1 de Atos foi derramado na sua carne, na minha carne, na daquele que crê. Então, quando Jesus chama 11:29 de Mateus, ele está antes da cruz, está completando toda a lei dos profetas, para que você entendesse. Mateus 22, versículo 40, ele completou ali toda a lei dos profetas, para que na cruz João fosse o final. Terminou ali a lei de Moisés, para que você entrasse aqui na graça, no descanso de Deus. Deus trabalhou através do Filho para completar as obras, completou para que descesse do céu, João 6,51, e morasse dentro de nós. Então aqui é o Espírito Santo e eu. Eu não estou sozinho, jamais, porque a graça nos dá essa liberdade. A graça nos concede essa felicidade, para que eu aqui, separado por Deus, para não me envolver em doutrinas que são várias estranhas, Paulo já falava isso, transição da lei para a graça, para explicando aqueles que lá haviam já, capítulo 13 de Hebreus, versículo 9, doutrinas de várias estranhas, que aqui, quem está debaixo da lei não pode ter acesso. Por que não pode? Ele deve, mas não tem, porque não tem revelação. A graça é revelada quando você entende. 2 Coríntios 12, versículo 9, Jesus, o ressuscitado, falou com Paulo, a minha graça te basta. Por isso a graça basta. A graça bastando, não tem fermento dos fariseus, não tem profeta inventando profecias, porque na cruz tudo se consumou. João, capítulo 19, versículo 30, ele falou, Pai, está consumado. Entregou o Espírito e veio morar em nós. Toda vez que ouço Deus falar,
está a falar palavras lindas de amor, que no meu coração Ele gravou. Se você me perguntar como eu estou, reinando em vida e em amor, Evangelho da graça linda e maravilhosa que o meu Deus me o tornou. Ele foi bem claro antes da cruz. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu, Deus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para você achar descanso para vossas almas. Hebreus 4:1. Descansamos das obras religiosas que ele fez na cruz. 2:10 de Efésios está lá. Andamos nas obras que ele preparou para nós, de antemão. Por quê? De antemão, porque é predestinação. Nem todos são predestinados, mas muitos são. Entra aqui e entende o que eu estou falando, o que eu estou aqui louvando ao Senhor. Por quê? A graça bastando, aqui ele plantou o amor. Eu não preciso de uma Bíblia aberta aqui, que é a boca de Deus. Tudo bem que às vezes eu abro a Bíblia e vou mostrar, porque eu preciso mostrar às pessoas aquilo que está escrito ali. Texto e contexto, para ter um proceder, uma postura de um cristão de verdade. Então, 8:1 de Hebreus, ele escreveu lá, ele foi bem claro, dos teus pecados jamais me lembrarei. E vou usar de misericórdia com a sua iniquidade. E vou ensinar do menor até o maior. Isso ele escreveu lá para aqueles que lá estavam lá, para que entendessem esse mistério. Então eles receberam lá essa palavra, né? Hebreus 8, do 17 em diante, você vai entender isso aí. Então a lei de Moisés estava saindo, porque estava apagando, o brilho de Moisés já estava apagando, para que a graça fosse acesa, hoje aqui, porque desceu do céu o pão verdadeiro, o corpo dele, deu a vida lá, e aqui desceu para nos ensinar essa palavra que é maravilhosa, porque ele aqui habita. Como eu estou, Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazendo esta paz tão precisa. Amanheceu e eu preciso só falar que existe um Deus vivo dentro de mim. Ele é a minha alegria e é sem fim. Como hoje eu estou reinando em vida e em amor, como eu estou. Então, para reinar em vida, estar em amor, o pecado teve que ser tirado. Como entender isso? Malaquias capítulo versículo 1, havia uma sentença para o povo de Israel. Eles transgrediam a lei e ele não obedecia a Deus, nem a Jesus. Por quê? Eles eram maldizentes, contradiziam aquilo que Deus falava lá com eles, antes da cruz. Depois da cruz, você vê que não é diferente. Continuam contradizendo aquilo que Deus falou. Romanos 10, versículo 21. Então eles contradizem aquilo que Deus fala, né? Deus falou. Se Deus falou, Deuteronômio, né, 14, 22 diante, o dízimo nunca foi dinheiro, eles davam dízimo do alimento, né? Daquilo que eles colhiam lá nas plantações, porque era levado ao templo de Formosa e era de ano a ano. Hoje o pastor quer todo dia, ele quer que você pague carnê, que você pague tudo na igreja e o pastor não paga nada. Ele fala que é para Jesus, né? Mas não é para Jesus. É para ele. Ele ali vai comer através da tua fé, que você vai levar para ele lá. Agora, se ele falasse a verdade, eu até estaria lá nesta manhã, mas ele não fala a verdade. Deus jamais pediu dinheiro. Ele sempre falou alimentação, para que meu povo aqui não sofra de fome, não morra de fome. Que você leve um arroz, leve um feijão, leve um pão, leve, como ele falou,
Mateus 23, 23. Eles davam o dízimo do hortelã, do cumim, mas não amavam, não perdoavam. Então eles eram hipócritas e eles transgrediam a lei. Mas aí 1 João 3, 4, 5, 6 está ali. Eles transgrediam a lei e o pecado teria que ser tirado. E na cruz ele foi. O corpo do pecado ficou lá com o meu velho homem. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Lá ficou o velho homem para que aqui eu fosse nova criatura. E aqui o louvasse, ou aqui o adorasse, em espírito e em verdade. Quantas alegrias! Hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar esse lindo e verdadeiro amor revelado ao meu coração. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei a paz que é o verdadeiro amor. Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as minhas lágrimas e levou a minha dor. Hoje, pra que sacrificar? Ele foi o último sacrifício por mim, por você. Porque você chora, você sofre sem saber o que fazer. Jesus Cristo é amor, Ele é perdão. Ele hoje está plantado dentro do nosso coração. Quantas alegrias! Então, irmão, quando eu confesso com a minha boca, Romanos, capítulo 10, versículo 9, né? Que Deus é o Senhor. Ele, como Pai, ressuscitou seu Filho entre os mortos, para que eu viesse crer na minha salvação eterna e na salvação diária. Por isso que pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras religiosas, para que ninguém venha se gloriar. E nós andamos hoje nas obras que Deus preparou para nós de antemão, porque somos predestinados eleitos. Então aqui, eu e Deus, né? Deus e eu, e a família da fé que me ouve, do outro lado vai me ouvir, está entendendo. Por quê? Não estou sozinho nesse meu caminho, eu tenho a proteção do meu Deus dentro do meu coração. Aonde eu vou, eu falo do amor, eu falo do perdão dentro do meu coração. Então, 1 João 3, né, versículo 8, ali está, para que se manifestou o Filho do Homem, para destruir toda a obra do diabo. Ele se manifestou, mas em cima você vai entender. 3, versículo 4, 5, 6, havia uma transgressão da lei, o pecado tirado e sentença para Israel. Gentios não tem sentença contra ele. A sentença hoje para nós aqui é que nós nos arrependemos de alguma coisa que fizemos errado e depois nós vamos e falamos com Deus. Deus, me perdoa porque eu cometi isso, cometi aquilo, não era para ter cometido, mas isso aí tem que falar com a pessoa que você errou com ela. Com a tua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu vizinho. Você errou, pede perdão, porque Deus já te perdoou. Por quê? O perdão faz parte do amor de Deus no teu coração. Por isso, quando você lê Romanos, capítulo 6, versículo 13 e 14, transição da lei para a graça. Olha só o verbo, tem que ver o verbo. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Estamos debaixo da graça de Deus, não da lei de Moisés. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, 1 a 4. Então, quando você crê que Deus justificou você. Por quê? Pela fé. 5, de Romanos, justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. E 5:5, lhe foi otorgado o Espírito Santo. Porque até o regime da lei, está escrito, Romanos 5:13, havia pecado no mundo. Como não há mais lei, o pecado abolido, tirado.
você hoje comete uma obra da carne. Aí você que bebe, que fuma, que joga, que é uma pessoa irada, né? Tem ciúme, tem inveja e é idólatra e participa de culto de feitiçaria, você comete uma obra da carne. Você não está ainda em Cristo Jesus, aquele que citou. Por quê? Para estarmos nele, temos que ler Romanos capítulo 7, versículo 4. Servimos o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para a compreensão da fruta para Deus. Por que tem que ser o outro? Porque o primeiro morreu com o meu corpo. Aí o entendimento. João capítulo 3, versículo 5. Tem que nascer da água do Espírito. Não é passar você pelas águas. Isso é espiritual. E Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4 ali está. Ficou o nosso velho homem naquela cruz, para que Jesus viesse como Cristo e trouxéssemos um reino inabalável, onde que você ama, perdoa, é longânimo, é manso e tem um domínio próprio da situação que te envolve. Por isso, o amor é a cura. O amor e o perdão é um processo de cura dentro de um coração. O amor é a cura. O amor e o perdão é um processo de cura dentro de um coração. Um coração amargurado, ele traz para você muita dor, mas um coração purificado é bênção do Senhor. Deus é Espírito, você não vê, mas acredite, nesta manhã Ele fala com você. Convite da graça. Se você quiser, e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra, no teu coração, porque é um convite que Deus faz para você entender o Evangelho, né? No teu proceder, no teu caminhar, no teu falar, para que com você sempre Cristo possa estar. Então ele falou, Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, de paz, para dar o fim que você desejar. Então você tem amor, tem perdão, o fruto cresce no teu coração. Como fala Mateus 12, né? Antes da cruz, estamos depois da cruz, já temos o Espírito Santo. Então eu leio antes da cruz e vou para depois da cruz. 12, 31 ao 34, 35 ali de Mateus, está escrito lá, né? Você tem bom fruto na tua casa, seus filhos é o rebento da tua casa, e a tua alegria é o teu amor, o teu perdão, a tua esposa, os seus pais, quando você ama de coração aquele que é o próximo, está dentro da nossa casa. Ele não está lá na rua também tem um próximo, mas começa dentro de casa. Por isso que o amor é dentro do nosso coração, ele foi bem claro. Entra no seu quarto e ora mil, vou lhe responder. Mateus capítulo 6, versículo 5. Então quando você vai para a igreja lá fora, é aglomeração, é muita gente gritando, gritando, gritando. Eu nunca gostei de gritaria, não suportava gritaria. Já tinha 30, 20 anos, eu ia para o Maracanã torcer por um clube de futebol, e eu me separava porque era muito grito e passava mal constante. Então isso me acompanha até hoje. Eu hoje, quando vou para uma igreja, né, para algum ato que tem que ser feito, o batismo dos meus netos, eu tive que ir, mas uma gritaria, uma coisa tremenda. Então Deus, ele atua no silêncio. Elias, né, levou um sacode de uma mulher, Jezebel, né, palavras que feriu ele, ele fugiu para o deserto e ali Deus atuou no silêncio de Elias. O profeta falara com ele. Havia profeta lá que falava com aqueles. Hoje não, o profeta hoje aqui é o Cristo, já falou com você. Já falou o quê? Que te abençoou, te prosperou, te deixou aqui já no reino com ele, que é o amor dele para com você. Para que você que tivesse entendimento, obras da carne e fruto do Espírito. Então você aqui é um espírito no corpo de carne, onde você está de passagem. Mas ele falou, o meu reino não é desse mundo, porque é espiritual. Então aqui eu sou um espírito no corpo de carne e congrego na minha casa, no meu coração, na minha vida. Enquanto tiver vida, eu vou falar de Deus, mas em espírito e verdade, porque a graça
ela nos basta. Por isso, a graça é separada, é sem fermento dos fariseus, porque aqui ele falou, ele foi bem claro, não faço da minha casa um comércio, que eu não ensinei isso. Antes da cruz, Marcos capítulo 11, versículo 15, e muitos fazem comércio. Né? Muitas perguntas, às vezes até tola, perguntam assim, vem cá, a igreja é do pastor ou é de Deus? Qual é a igreja do pastor? Aquele que ele fez com as mãos dele lá. Pagou ou alguém fez para ele de graça, para fazer a obra de Deus, não é assim? Vamos fazer a obra de Deus. Você vai lá e faz, compra tijolo, cimento, e você ajuda e levanta aquele templo. Só que ele falou, 24 de Mateus, eu vou derrubar um dia aquele templo de lá. Hoje aqui quem é o templo do Espírito Santo é você. Por isso a noiva já ficou lá. Ele casou com você, enxugou tuas lágrimas, levou a sua dor e trouxe para você um reino inabalável, onde você reina em vida. Por isso, segundo o livro de Pedro, o primeiro, você vai lá e vê 2, né? 24 em diante, ele falou, pastor e bispo da nossa alma. Então tem um pastor que é Cristo. De toda a igreja na terra tem um pastor. É ele. Né? E ele levou o quê? Sobre o madeiro. As dores, a enfermidade. E aqui você está são, sarado. Mateus 10, antes da cruz, eu não vim para os são. Vim para o doente. Eu aos 40 anos fiquei doente, ele veio para mim. Me deixou aqui sarado. Então aqui eu tenho que pregar a verdade. E essa que liberta. Conhecereis a verdade, me libertará da onde? Dos dois mundos. O secular religioso. Para que você entrasse já na igreja dele. Que é você. Por isso ele é o cabeça. E você é a igreja. Ele é o teu pastor. E falou o quê? Nada te faltará. Salmos 3:1 e 23:5. Ungiu com alegria. Não é hora do pastor. O pastor compra um óleo no mercado e vai ungir as pessoas. E as pessoas não têm entendimento e ficam ali presa a um pastor. Eu que muito te busquei, eu que muito te esperei, Cristo eu te encontrei. Hoje o Senhor teve misericórdia de mim e enxugou as minhas lágrimas com esse amor que não tem mais fim. Eu que precisava do teu perdão, eu que precisava de mudanças no meu coração. Ele mudou meu coração para que aqui eu tivesse com todos o amor e o perdão. Mas quando tem que pregar a verdade. Religião não salva. Por quê? A salvação é um dom de Deus. Você te salvou pela graça. Você está na região X ou YC, você está salvo pela graça. Agora, vão te induzir a fazer as obras. Mas para mim elas já estão prontas. Por isso eu estou aqui na minha casa. Eu sei que não é para qualquer um viver sozinho com o Espírito Santo, que é o Deus na tua vida. Mas você sabe o que fazer. Você entra no teu quarto, ora ao Senhor, você pega a Bíblia, lê, você faz um louvor, você faz uma pregação e Deus mora no teu coração. Para mim é muito fácil, mas para muitos é difícil. Espero que você entenda, irmão. Receba nesta manhã, segunda-feira, a bênção do Pai que está no teu coração. Dê um like, porque Ele é para você, para mim, para aquele que crê. O amor, o perdão, a mansidão, o domínio próprio, a alegria de espírito, já aqui, nesta manhã. Glória a Deus, obrigado por sempre essa manhã. Espero que seja a melhor manhã de nossas vidas. Graças a Deus, obrigado, meu Pai, muito obrigado. Graças a Deus.